Vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho, meus irmãos e irmãs, do domingo da Santíssima Trindade é de Mateus, capítulo 28, os versículos de 16 a 20. O comentário do texto é do sacerdote canadense Raimundo Gravel. Cada ano após Pentecostes, desde o século XIV, nós celebramos a festa da Trindade Santa, a festa de Deus, o Deus único e trino, o Deus em pessoas. Em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos uma fórmula trinitária tão explícita e elaborada como no final do Evangelho de Mateus. Essa fórmula se constitui na liturgia do batismo, no final do século I. Isso não quer dizer que o evangelista Mateus conhecia o Deus Trino como o conhecemos hoje. Ele utiliza simplesmente o nome de Deus revelado na história, como um Pai por Jesus Cristo, seu Filho, no Espírito de Cristo que nos habita. Devemos salientar que para Mateus o batismo não está reservado a um povo em particular. Ele é universal, todos os povos. A missão consiste então em batizar, em fazer discípulos, não aderindo a uma doutrina, mas entrando numa comunidade de fé que se enraiza em Deus pelo Espírito Santo que nos habita. É evidente, meus irmãos e irmãs, que a pessoa que ensina é importante. Mas Jesus diz a respeito dos mandamentos que Cristo nos deu, ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Porém, de fato, esses mandamentos se resumem em um só. Amem-se uns aos outros assim como eu amei vocês. O nosso amor deve ser fecundo, voltado aos outros, para que ele produza frutos e que ele revele outros rostos de Deus, do Deus que é amor, outras pessoas em Deus pelo Espírito Santo. Concluindo, eu gostaria simplesmente de propor a vocês uma bela reflexão do exegeta francês Jean de Bruyne sobre o Evangelho desse domingo. Trata-se de fazer discípulos, e fazer discípulos não é recrutar mão de obra ou procurar aderentes antes de qualquer coisa. Trata-se de ir, e ir é partir, é sair, é ser livre. E o contrário de estar fechado na verdade e prisioneiro dos seus princípios. Ir é caminhar para frente e não de ré. Ir é um sinal de confiança. Vá é uma decisão. Trata-se de aprender a guardar os mandamentos e não guardá-los na geladeira. O único mandamento é amar. Pense nisso. Que desça sobre você, sua casa, sua família, a bênção do Deus cheio de ternura, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique em paz, fique com Deus. Batizai-os em nome